Bom dia a todas, todos. Eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que aqui estão, assim como alguns fizeram, em nome da nossa querida Celinha. Como bem observou Cida, Celinha é um ponto de continuidade aqui entre nós, né? Dividindo, organizando tarefas, né, de uma equipe, como ela mesmo observou, né, engajada, comprometida, né, tá aqui Lu, né, Ricardo, Maurício, Zé Balbino, né, Val e Marcelo que nos deixaram de forma tão trágica, né, e o conjunto de servidores, né, que estão na sede da praia, que estão na sede em Areia, em Bananeiras, no litoral norte, né? Então, meu cumprimento às gerações que nos antecederam vai a estes funcionários e funcionárias que se dedicam, né, diariamente ao funcionamento do sindicato. E já que eu falei das gerações que nos antecederam, e aqui está bem representada, com as ausências justificadas e aqueles que partiram, eu queria lembrar, fazer referência a isso, para mim é muito importante, porque as gerações que nos antecederam construíram um legado que hoje está sendo recuperado na memória, na história desse sindicato, que funciona como farol para nós. A história que vocês construíram, me refiro àqueles que nos antecederam, é importantíssima, porque é a história de um sindicato que tem como eixo central a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, que deve cumprir uma função social nesta sociedade. Ah, eu reputo isso como algo da máxima relevância. Eu fiquei com dificuldade de organizar o que iria falar hoje. Na verdade, brincava até, olha, pode falar de tudo, porque não falta assunto, temas para serem abordados no momento em que nós participamos das diretorias no sindicato. Mas eu quero também fazer referência, como fez o professor Neroaldo, àqueles que dividiram conosco a gestão que eu tive a honra de encabeçar na condição de presidente. Então, a companheira Francileide, mais conhecida como Franci, a Maria Aparecida Bezerra, né, a Hélida Valério, né, a queridíssimo Antônio Nader, Alexandre Nader, né, a Terezinha Diniz, que nos deixou, Eduardo Guimarães, Carlos Cartacho, meu companheiro, camarada Fernando, Luiz Tadeu Medeiros, Gutenberg, que está aqui também conosco, né, a Péricles, a José Pessoa, que também, lamentavelmente, nos deixou, né, ao Zé Eduardo Espínola, né, a Baltazar, que está aqui conosco, Cristiano Bonô, atual presidente do sindicato, Luciano Gomes e Marino. Este era um grupo que já vinha de uma construção anterior. Aí eu vou fazer uma referência muito rápida à minha chegada nessa universidade. Em 2008, quando ingressei como docente na UFPB, né, eu já tinha experiência no movimento sindical muito rápida na do FEP, como professor substituto, eu no mesmo momento que assinei o contrato substituto, fui lá e me filiei à do FEP. E vim para cá e encontrei esse sindicato de portas abertas, né, como bem observou Jaldes. Sindicato, eu saí, assinei o contrato na reitoria e vim embora para cá assinar minha filiação à DUFPB. Isso é muito importante, né? Incentivar que, inclusive, os colegas se reconheçam e façam esse trajeto de sair da reitoria ao assinar o seu contrato e vir para o sindicato, né? E fazer parte da história, da construção coletiva desse sindicato.
né? A DUF, como eu disse, é um farol, uma bússola para as nossas lutas, né? Nós construímos coletivamente isso, e eu me lembro da greve de 2012, né? Ricardo era presidente, nós lotamos aquele auditório da reitoria, não cabiam pessoas, inclusive havia uma crítica dura, porque era irresponsável tanta gente, salvo melhor juízo, 800 pessoas, né? Mais ou menos isso assinaram naquele dia aquela assembleia, e nós tínhamos uma difícil tarefa, né? Que era construir a luta e a resistência em defesa da educação pública, explorando as contradições de um governo que era o governo do PT, né? Mas nós tínhamos exigências que fazem parte da construção da história desse sindicato. De lá para cá, eu me aproximei e fiz parte da gestão, né, junto com o companheiro Jaldes, né, depois a gestão, né, que eu tive a oportunidade de presidir ao sindicato, e na sequência com Cristiano sendo presidente. E eu me lembro, eu quero recuperar dois aspectos ainda na minha fala. O primeiro dele era a conjuntura política daquela época. Nós estávamos vivenciando o surgimento de forma organizada na sociedade brasileira de uma extrema-direita, né, ainda em germe, e a gente conheceu o que aconteceu após isso, né, mas a direita tradicional, associada com, né, os representantes do capital, local e estrangeiro, articulavam o golpe contra Dilma. Aquele foi um momento muito difícil nesse sindicato. Nós recebíamos a pressão interna e externa de que a DUF, pelo lugar que ocupa na sociedade paraibana e dentro dessa universidade, tinha que atuar, construir a luta e a resistência. Havia aqui em funcionamento na universidade, né, um comitê, né, contra o golpe. Né, e esse comitê forçava, né, exigia uma posição da direção do sindicato. Nós convivíamos com professores e professores que diziam: o sindicato não tem que se meter nisso, tem que só defender os interesses econômico-corporativos. Eu lembro como muitas reuniões da diretoria, Baltazar, Fernando, né, o próprio Alexandre dividiu, o Cristiano conosco naquele momento, de como era difícil. Mas nós decidimos, e Fernando cumpriu um papel importantíssimo, eu não posso deixar de registrar isso. Porque ele já nos alertava à época de que havia essa construção. E havia entre nós aqueles que hesitavam, mesmo reconhecendo os perigos que estavam se desenhando naquele período. E ele, pela militância, inclusive fora da universidade, chamava atenção para esse período, para o perigo que estava se construindo. E a diretoria, então, convenceu-se, diferente, inclusive, do nosso sindicato nacional, que resistia a essa posição, né? E de que nós tínhamos que atuar na construção da luta e da resistência contra o golpe. Nós fizemos aqui um festival de cultura que lotou esse estacionamento na resistência contra o golpe. Nós construímos plenárias recuperando, inclusive, vínculos políticos com sindicatos que se afastaram, que mal conseguiam se falar na luta política no estado da Paraíba. E eu me lembro de como a DUF foi fundamental nessa reconstrução desses laços com a CUT, com a CSP com lutas, com sindicatos que não se reconheciam nessas duas, mas que estavam em outras centrais sindicais, e nós construímos um movimento amplo de luta contra o golpe. Lamentavelmente, não foi suficiente para conter, né, a sanha, para conter a ação, né, que derrubou, né, o governo da presidente Dilma. Mas aquilo deixou raízes muito importantes. Né, e aquela luta foi continuada, aquela construção foi continuada. Né. Nós aqui, também no período em que estive nas diretorias, construímos uma importante luta e resistência já ao governo Bolsonaro. Não era mais
dirigente do sindicato, era dirigente, mas não mais estava na condição de presidente, que foi a luta e a resistência contra o projeto do Futuris, que nós, aqui na Paraíba, que teve o protagonismo da ADUF-PB, tá, junto com o Sintesp, com a resistência dos setores do movimento estudantil, nós fizemos as primeiras grandes manifestações contra o Futuris. Lotamos a frente aqui, né, da ADUF, até o restaurante universitário, porque inicialmente estava convocada uma assembleia universitária para o CCJ, e eu me lembro que rapidamente a gente disse, vamos todos para a frente da ADUF. Garantimos as condições, realizamos uma importante luta, e esse projeto do governo Bolsonaro foi literalmente pro ralo. Aqui, e eu recebia muitas mensagens de companheiros do Brasil inteiro que diziam, é verdade isso que vocês estão fazendo, essas fotos são verdadeiras, vocês construíram essa manifestação, vocês conseguiram reunir os segmentos da universidade para conter, né, o projeto do Futuris dentro da UFPB, tá? E isso para mim foi uma marca também importantíssima, sabe, Fernando? Né? Por fim, eu quero concluir essa rápida exposição, né, recuperando esses elementos da memória, daquele período da conjuntura política, lembrando que o Antissindicato Nacional, antes associação, né, Rubens, hoje o Sindicato Nacional, a ADUF-PB, ao longo desses 45 anos de existência, de fato são um farol, uma bússola para a nossa ação, né, política, para a nossa ação como docentes, e dois valores importantíssimos, inegociáveis na vida universitária, tem sido objeto da intervenção, né, e o tempo disso, felizmente, está passando, e nós estamos construindo luta e resistência, sim, né, contra a intervenção na UFPB, mas esses dois valores que eu me refiro, a democracia e a autonomia universitárias, são dois princípios, valores, como disse, inegociáveis, e eles dão o conteúdo da construção de uma universidade pública gratuita de qualidade. Estes são valores, por isso são inegociáveis, né, fundamentais. E este sindicato não abriu mão, ao contrário, esteve à frente durante uma pandemia, construindo luta e resistência aqui nessa universidade, desde o primeiro dia, né, que nós estamos amargando a intervenção na UFPB. Não abriu mão de fazê-lo, convocou a categoria, convocou os segmentos dessa universidade para essa luta, para essa resistência. Tá? O resultado disso, criou-se um comitê de luta e resistência contra o golpe, elaborou-se um dossiê, esse dossiê sofre as manobras dessa universidade para que não seja analisado nas instâncias do seu sindicato, da universidade, mas nós nunca arredamos o pé de manter a luta e a resistência para retomar aquilo que é fundamental, a autonomia e democracia universitária. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para renovar, né, o chamamento sempre permanente da atual diretoria e das gerações que nos antecederam, né, para construirmos a luta e a resistência, para mantermos a luta e a resistência e recuperar a autonomia e democracia universitária. Obrigado, gente.